Eu sou a professora Nayane Peixoto, eu sou bióloga pela Universidade Estadual de Goiás, sou mestre em Ciências Veterinárias na área de Anatomia Comparativa pela Universidade Federal de Berlândia. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a fisiologia humana e comparada. Nessa primeira disciplina, nós vamos ver apenas aquilo que se divide de uma forma didática como a fisiologia celular. Aqui serão apresentados apenas tópicos importantes dessa disciplina, já que é um conteúdo bastante profundo e é necessário que você, aluno, que esteja utilizando-se dessa videoaula para compreender os processos da fisiologia celular, você tenha em mãos uma boa bibliografia e que você possa se aprofundar utilizando as bibliografias disponíveis. Então, aqui nós falaremos sobre tópicos importantes. Aqui nós iremos tentar resumir de uma forma mais didática todos os processos relativos ao funcionamento celular. Então eu espero que este conteúdo auxilie nos seus estudos e caso você sinta necessidade, há outros canais no YouTube que tem bastante videoaulas e bastante filmes de animação e todos esses irão contribuir também para o seu conhecimento. Então, primeiramente, vamos apresentar os conceitos básicos necessários para a compreensão de tudo que será falado de agora em diante em todos os 3 blocos de aula que teremos aqui. Primeiramente, é preciso compreender qual é a organização dos seres vivos, para que seja possível compreender o que são os seres vivos e os processos que os envolvem, os processos fisiológicos que os envolvem. Todos os seres vivos, assim como tudo que existe, ele é formado por átomos. Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que o átomo era a menor unidade da matéria, só que hoje já se conhecem outras partículas subatômicas e sabe-se que o átomo é uma unidade capaz de formar os elementos e esses elementos se combinam na formação de moléculas. As moléculas, principalmente as moléculas orgânicas, irão se combinar e formar a célula, e a célula é a unidade básica da vida. Sem a célula não é possível existir um ser vivo. Portanto, os vírus, eles não possuem células, eles são parasitas intracelulares obrigatórios e por causa disso não são considerados seres vivos. Eles têm um potencial de ser seres vivos quando estão usando a maquinária celular de outro ser. Então, por isso, eles têm a necessidade de parasitar uma outra célula. A célula, então, pode existir por si só, porque ela funciona com toda uma máquina metabólica, e essa máquina metabólica gera todo o seu funcionamento, utiliza-se de energia do meio, e essa energia do meio vai ser quebrada e utilizada para realizar trabalho. Porém, alguns seres, eles têm a capacidade de formar tecidos, que são os seres pluricelulares. Existem os seres unicelulares que possuem apenas uma única célula e funcionam com sua maquinária celular. Mas os seres pluricelulares possuem a formação de tecidos e esses tecidos irão se combinar na formação dos órgãos. Os diversos órgãos irão trabalhar para que haja um funcionamento do organismo como um todo. Então, o organismo é a máquina funcional do indivíduo. Isso é o organismo. Até a parte de organismo, a fisiologia estuda todos os processos relacionados. Agora, existem outras áreas do conhecimento dentro das ciências biológicas que se ocupam do estudo dos organismos, do indivíduo no geral, das espécies e das suas relações, e isso certamente é tema de diversas discussões. Aqui iremos nos ater ao funcionamento celular, pois nessa primeira parte da fisiologia, estuda-se todo esse funcionamento da maquinária celular para que consiga-se compreender a fisiologia sistêmica e, com isso, compreender todo o funcionamento do organismo. Os sistemas compreendem o modo de organização da energia. Essa organização, ela pode acontecer de uma forma dissipativa ou de uma forma conservativa. Então, aqueles sistemas conservativos são sistemas que conservam a energia e os sistemas dissipativos são aqueles sistemas que dissipam a energia. O equilíbrio é o estado onde não há mais troca de energia.
O equilíbrio, portanto, ele não chega a ser funcional para a célula, pois a célula é um sistema que necessita de energia para o seu funcionamento. Então, o sistema estável é aquele que vai manter uma configuração ao longo do tempo, mesmo que esteja longe do equilíbrio. Então, a célula se enquadraria em um sistema estável e não num quadro de equilíbrio. Portanto, a célula é um sistema estável e necessita desse gasto de energia para manter essa estabilidade ao longo do seu funcionamento. Autonomia também é um conceito sobre a capacidade de buscar energia para sustentar o estado de estabilidade. A homeostasia de um sistema, a homeostasia de um organismo ou de uma célula é a manutenção da estabilidade com esse gasto energético. E a alostase é o fenômeno de variação dos microestados para a manutenção da homeostasia. Então, a alostase, ele é um microestado que tenta manter a homeostase. Então, em partes do organismo acontecem os processos de alostase para que haja homeostase na maior parte, em todo o sistema, na verdade. O conceito de retroalimentação é semelhante, na verdade, o conceito de retroalimentação é sinônimo de feedback. Ele é um mecanismo de autorregulação de um sistema. Essa autorregulação irá permitir com que o próprio sistema compreenda aquilo que está em excesso, aquilo que está em falta e consiga regular, consiga ajustar essa necessidade do organismo naquele momento. Então, existe a retroalimentação negativa e a retroalimentação positiva. A retroalimentação negativa, ela se ocupa de um mecanismo inibitório, porque o agente em excesso é que vai determinar a diminuição da produção daquele próprio agente. E a retroalimentação positiva já é um mecanismo sinérgico, é um mecanismo onde cada agente vai determinar a formação de novos agentes. No organismo inteiro, existem diversos processos onde o mecanismo inibitório e o mecanismo sinérgico, a retroalimentação positiva e negativa, irão regular a produção de diversas substâncias que irão contribuir para a alostase ou para o estado geral de homeostase. Uma carga alostática é a quantidade de energia metabólica usada para manter a homeostase. E a doença é o resultado de uma descompensação da homeostase devido a uma sobrecarga alostática que pode acontecer quando existe algum estresse, e o estresse é qualquer ação que vá ameaçar o organismo, né, levando ele a produzir uma resposta. Então isso gera uma necessidade, uma demanda de uma carga alostática maior, e essa carga alostática maior irá descompensar outros processos alostáticos dentro da homeostasia para tentar corrigir aquilo. Porque o organismo, ele não consegue trabalhar com o estado patológico. Então o estresse, ele vai gerar uma carga alostática. A carga alostática pode gerar uma doença. Esse estado de doença, ele é um estado deletério para o organismo, porque durante o processo evolutivo, até mesmo, se observa que é melhor um organismo que tem um quadro patológico ou uma doença deixar de existir do que continuar e se reproduzir e passar pela carga genética esse estado de doença, e isso irá afetar a população. Então a doença, ela é deletéria, por isso o organismo trabalha de uma forma como um todo para tentar corrigir essa carga, esse estresse, né, e essa carga alostática trabalha para isso, e caso isso não seja corrigido, o organismo tende a eliminar, se autoeliminar, digamos assim. Com esses conceitos, nós podemos agora compreender a célula e principalmente a membrana celular. A membrana celular, ou a membrana plasmática, como ela também é chamada, ela é importante para a célula, pois, apesar de gerar uma compartimentalização da célula, apesar de delimitar o meio externo e o meio interno da célula, ela também é responsável por diversos processos fisiológicos de ativação, de inibição, de resposta e vários outros mecanismos que a célula utiliza para a homeostase. Aqui nós observamos o modelo de mosaico fluido modificado. Esse modelo de mosaico fluido, ele foi proposto para tentar explicar a estrutura da membrana plasmática.
Então, observa-se aqui, como eu estou mostrando na seta, observa-se aqui que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica, ela contém fosfolipídios, que são essas moléculas que contêm uma cabeça polar e uma cauda polar. Essa cabeça polar, ela contém grupos fosfatados, colina e glicerol. E essa cauda polar, ela é formada por ácidos graxos. Há também, na parte lipídica da membrana, aqui como vocês podem visualizar na seta, o colesterol. Esse colesterol vai dar uma estabilidade também para essa membrana e auxiliar na sua estrutura. A bicamada lipídica, então, ela contém a sua cabeça polar, as cabeças polares dos lipídios voltadas para um extremo e da outra camada, as suas cabeças polares também estão voltadas para a extremidade. Com isso, essa membrana ela consegue interagir bem no meio aquático, porque a água ela é polar e a água ela irá se combinar bem com essa composição química aqui. Já essa cauda apolar, formada pelos ácidos graxos, ela vai gerar uma impermeabilização da bicamada lipídica. Essa impermeabilização faz com que a membrana plasmática seja semipermeável, ou seja, nem todas as substâncias vão conseguir atravessar essa membrana plasmática, necessitando de outros mecanismos para conseguir atravessar. Então aqui, além de ter a bicamada lipídica, nessa bicamada lipídica existem proteínas. Essas proteínas podem ser transmembranas, aquelas que atravessam a membrana, também chamada de proteínas integrais, e tem aquelas proteínas periféricas, que estão ali na periferia da membrana. Há também glicídios. Esses glicídios podem estar ligados, interagindo com as proteínas, formando as glicoproteínas, e eles podem estar interligados aqui com os lipídios, formando os glicolipídios. As proteínas elas também têm uma importante função na permeabilidade da membrana. Por quê? Elas vão formar transportadores, vão formar canais, como no caso dessa proteína aqui que você está vendo pela seta. E esses canais, esses transportadores, irão atravessar pela membrana substâncias que não passariam pela bicamada lipídica. E os glicídios também participam dessa seletividade da membrana. Por quê? Os glicídios eles irão formar receptores de membrana. Esses receptores de membrana, eles irão se acoplar a sinalizadores químicos, irão abrir passagem, por exemplo, para alguma substância, ou irão ativar algum metabolismo aqui dentro da célula. E isso irá, de alguma forma, gerar uma resposta celular. Um outro detalhe que se deve observar na membrana plasmática é que alguns tecidos possuem uma maior quantidade de proteína ou uma maior quantidade de lipídio. E naqueles tecidos epiteliais, por exemplo, os glicídios irão formar uma estrutura chamada de glicocálice, que, além do reconhecimento celular, irá gerar uma maior proteção para esses tecidos que estão muito suscetíveis a abrasões. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica da membrana plasmática, onde a gente consegue evidenciar bastante essa bicamada lipídica aqui, com as cabeças dos lipídios, dos fosfolipídios, voltadas para as extremidades. E aqui no centro, as caudas apolares desses lipídios, dos fosfolipídios. Com isso, a membrana plasmática irá formar uma compartimentalização da célula. E o que seria um compartimento? O compartimento, ele é um lugar onde tem uma composição química característica isolada ou separada de outro lado, de outro lugar. E cada organismo, ele possui diversos compartimentos. E o compartimento da célula, ele é formado pelo compartimento intracelular e o compartimento extracelular. Há também o conceito de líquido intracelular, abreviado como LIC, e o líquido extracelular, abreviado como LEC. O compartimento intracelular é onde irá acontecer as reações metabólicas celulares. É o lado interno da célula e ele tem uma composição química única, uma composição química diferente do compartimento extracelular. O extracelular, ele vai ter
a parte intravascular, que é a parte do sangue e da linfa, e ele tem a parte do interstício. O interstício é onde está contido o líquido extracelular, o leque, e é o líquido que vai banhar as células e onde vão ocorrer as trocas e o suprimento energético para a membrana plasmática. O compartimento extracelular líquido da célula é chamado de meio interno do corpo. A membrana plasmática, ela forma essa compartimentalização da célula, mas ela também vai possuir canais, e esses canais são formados pelas proteínas transmembranas. Então, eles são canais de natureza proteica, e eles vão atravessar a membrana completamente porque são proteínas transmembranas ou integrais. Eles também irão formar barreiras seletivas porque existem canais que têm permeabilidade para aquele íon específico, e existem canais que ainda necessitam de um sinal químico para abrir para aquele íon específico ou para modificar o metabolismo interno da célula. Com isso, se reconhecem dois tipos de canais na célula, na membrana plasmática. Os canais que são abertos, que não são permeáveis a qualquer íon inespecificamente, eles irão ser permeáveis a íons específicos, por isso eles têm uma seletividade, e os canais com comporta. Esses canais com comporta, eles necessitam de uma ativação para abrir, e quando eles abrem, é possível passar aqueles íons, por exemplo, através desse canal e entrar ou sair da célula. Então tem os canais que são ligante dependentes, eles necessitam de uma substância química para que ele seja aberto. Essa substância química pode ser um hormônio ou um neurotransmissor. E os canais voltagem dependentes, eles necessitam de uma diferença de potencial, ou seja, uma corrente elétrica passando por eles para que eles sejam abertos, e o mecano dependente precisa de alguma perturbação mecânica para que ele seja aberto. Então os íons irão apresentar diferentes permeabilidades para os canais, e a quantidade de canais existentes e a facilidade desses íons de atravessar é que irão fazer essa permeabilidade. Então aqui nós podemos observar nessa figura a exemplificação desses dois tipos de canais. Aqui, como você pode observar na seta, está a bicamada lipídica e as proteínas integrais. Esse é um tipo de canal simples que fica sempre aberto, e os íons chegam aqui, de acordo com a sua diferença de concentração, eles irão atravessar a qualquer momento. Já aqui, nós temos o exemplo em duas fases do canal em comporta, que é aquele que fica fechado. Aqui ele tem um sítio ligante, onde irá vir um sinal químico, por exemplo, no caso de um canal ligante dependente. Esse sinal químico aqui está representado por um neurotransmissor, que poderia ser acetilcolina. Ele vai se ligar, vai mudar a conformação dessa proteína aqui e o canal vai ficar aberto. E por causa disso, os íons irão passar e atravessar a membrana. Aqui podemos observar numa fotografia de microscopia eletrônica esses canais, e aqui a representação desses canais, onde eles são subunidades proteicas, estão fechados por causa da estrutura terciária e a estrutura quaternária dessas proteínas. Quando vem um neurotransmissor, por exemplo, aqui também o exemplo da acetilcolina, e se liga aqui, essa proteína muda a sua conformação e abre, e com isso há a passagem desse íon para o lado interno da membrana. Então, com isso, com esses conceitos de canais, de membrana, da bicamada lipídica, nós podemos compreender que existe um transporte celular. O transporte celular, ele acontece através da bicamada lipídica ou através desses canais e dos transportadores. Por que ele acontece? Porque nem todas as substâncias conseguem passar, e isso nós já dissemos que é a seletividade, a permeabilidade seletiva da membrana. E algumas substâncias conseguem passar por outros mecanismos. Quais são as substâncias que conseguem atravessar livremente a membrana? São substâncias que têm um baixo peso molecular, como os gases, por exemplo, o gás carbônico e o oxigênio.
A água também tem a capacidade de atravessar a bicamada lipídica por ter um peso molecular baixo e por existir canais de membrana chamado aquaporinas, e esses canais estão sempre abertos à passagem de água. Moléculas que são hidrofóbicas, porque têm afinidade química pela bicamada lipídica, que é hidrofóbica. Essas moléculas atravessam livremente. O etanol, que é anfipático, então ele tem afinidade química pela membrana por ter essa característica de se dissolver tanto na água quanto nos lipídios, ele também atravessa. E a água, como nós já tínhamos citado, é uma molécula polar, porém ela consegue atravessar pelo seu baixo peso molecular. Agora, quem não consegue atravessar a bicamada lipídica? Moléculas apolares maiores ou moléculas polares também maiores. As polares pela não afinidade química com o lipídio, com a bicamada lipídica. As apolares maiores pela barreira mesmo mecânica que a membrana causa. Os aminoácidos que têm também um peso molecular mais alto. E os íons, que apesar de serem pequenos, eles são carregados. E essas cargas não interagem com a membrana, que é apolar. Com isso se reconhecem dois tipos de transporte celular, o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo ele ocorre sem nenhum gasto energético e a moeda energética da célula é o ATP, adenosina trifosfato. Já o transporte ativo ele ocorre com gasto energético e ele gasta o ATP. Com a hidrólise do ATP, ele irá utilizar a energia produzida ali para conseguir transportar uma substância de um lado para o outro da membrana. Dentro do transporte passivo, existe a osmose e a difusão. A difusão ainda pode ser simples ou facilitada. Já o transporte ativo se reconhece o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Aqui na bicamada lipídica, nós podemos resumir esses processos. Então, aquele que acontece sem nenhum gasto de energia, é chamado de transporte passivo. Já aquele que utiliza-se da molécula de ATP, ele é chamado de transporte ativo. O que você pode observar é que o transporte passivo ele acontece a favor de um gradiente, de uma diferença de concentração. As moléculas estão mais concentradas de um lado e para onde elas irão, elas estão menos concentradas. Isso não irá ter nenhum gasto energético porque ele tende ao equilíbrio eletroquímico. Já aqui, você observa que a molécula está passando contra o gradiente de concentração. Por quê? Porque onde ela está menos concentrada é de onde ela está saindo para ir para o lugar mais concentrado. Isso tem um custo energético muito alto para a célula e é utilizado o ATP. Aqui, então, podemos resumir os processos de osmose. A osmose é a passagem da água. Sempre que falar em osmose, você irá associar a água, porque a osmose é a passagem da água. E a água, ela se comporta de forma que ela irá sempre a favor do equilíbrio eletroquímico. Ou seja, ela vai passar de onde ela estiver mais concentrada para onde ela estiver menos concentrada, mas ela também vai passar de onde tiver uma menor concentração de soluto para onde tiver uma maior concentração. Porque alguns íons não são capazes de atravessar a membrana e irão perturbar o gradiente de concentração dessa membrana. Então veja bem, essa é uma solução isotônica, que significa que ela tem nos dois lados da membrana a mesma concentração. Essa já é uma solução hipotônica, onde o lado de dentro da membrana está mais concentrado que o lado de fora. E essa é uma solução hipertônica, onde o lado de dentro está menos concentrado que o lado de fora. A água, ela não irá passar de forma significativa nesse estado onde a solução for isotônica. Ela vai passar do lado menos concentrado para o mais concentrado, que seria o lado de dentro da célula, nessa solução hipotônica. E na solução hipertônica, ela vai passar do meio menos concentrado também, que é o lado interno da célula, para o lado mais concentrado, que é o lado externo. Aqui nós observamos o processo de difusão simples.
Na bicamada lipídica, então, temos os canais. Essa difusão pode acontecer também pela bicamada lipídica, naquelas condições que nós citamos anteriormente. Mas ela também pode acontecer através de canais. Então, todas as partículas estão passando por esses canais, de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, na tendência de equilíbrio do gradiente de concentração. Aqui também observa-se esse mesmo processo. Ela está passando do meio mais para o menos concentrado. Já na difusão facilitada, ele também irá obedecer esse gradiente de concentração, só que através de proteínas transportadoras, chamadas de permeases. Essa proteína ela recebe de um lado e coloca do outro lado da membrana sem nenhum gasto energético, pela simples ligação do íon transportado, por exemplo, se for um íon, pela substância transportada e a modificação da conformação que ela causa nessa proteína. A difusão facilitada ela também acontece a favor do gradiente de concentração, só que a diferença é que ela tem uma proteína transportadora e não uma proteína canal. Agora aqui, nós observamos o processo de transporte ativo e o transporte ativo primário. O transporte ativo primário, ele vai acontecer quando ele vai usar o ATP e transportar aqueles íons daquele transporte. Aqui nós temos o exemplo da bomba de sódio e potássio, mas diversas bombas existem nas células, como a bomba de cálcio, as bombas de hidrogênio. Elas também são chamadas de ATPases, porque elas têm um sítio catalítico para o ATP e esse ATP é quebrado quando acontece esse transporte. Então vejamos aqui nessa figura, essas moléculas representadas em vermelho aqui, que são os íons sódio. Veja que ele está mais concentrado do lado de fora da célula. Aqui do lado de dentro da célula, temos essas moléculas azuis, representadas por esses pontos azuis, e esses representam os íons potássio. Aqui em verde, estão representadas as moléculas de ATP que são necessárias para que a bomba aconteça. Então, essa aqui, que está girando, é a bomba de sódio e potássio ou a sódio potássio ATPase. Como que ela está funcionando? Ela está recebendo aqui do lado de fora essas moléculas representadas em azuis que está em menor concentração. Elas estão representando o íon potássio, que está menos concentrado do lado de fora da célula e por isso ele é jogado para o lado de dentro com gasto energético, porque ele está indo contra o seu gradiente de concentração. Aqui ela recebe os íons sódios, que estão representados em vermelho. Esses íons sódios, eles irão se ligar e ser transportados para fora, já que eles estão mais concentrados do lado de fora do que de dentro, por isso um transporte ativo. E essas moléculas representadas em verde são ATP, aquilo que é extremamente importante para que esse transporte aconteça. Então veja bem, ela transporta 2 potássios para dentro, enquanto ela transporta 3 sódios para fora. A quebra do ATP no seu sítio ATPase gera a energia suficiente para ter a modificação conformacional e ela girar a bomba. Então essa é a bomba de sódio e potássio, que representa aqui o transporte ativo primário. Mas existe também o transporte ativo secundário, que ele vai acontecer de uma forma que existe uma bomba para um íon. Dentro dessa bomba, para esse íon, outra molécula irá ser transportada, digamos que de carona, com a energia da ATPase da bomba daquele íon. Então ela pode acontecer tanto no mesmo sentido, na verdade, ela vai ser chamada de cotransporte, também chamada de simporte, onde ela vai acontecer sempre no mesmo sentido que a molécula da bomba, ou ela vai acontecer no caso de um contratransporte, também chamado de antiporte, onde a bomba irá transportar o íon para um lado e a molécula será transportada para o outro. Aqui nós observamos a estrutura da membrana plasmática, além dos conceitos principais que serão necessários para a gente compreender os outros processos da fisiologia celular. No próximo vídeo, nós iremos tratar sobre o potencial de membrana e o potencial de ação. Obrigada!